aqui, Lucas 14, verso 7. Vamos lá. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vendo aquele que te convidou e também a ele, te diga, dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Quem entendeu isso? Eu queria fazer até uma observação, tem muito crente que gosta dos últimos lugares por causa dessa parábola, né? Gente, aqui você sempre vai sentar no primeiro lugar, porque a casa do Senhor é a sua casa. Amém? E aqui jamais o Senhor vai mandar você ir lá para trás. Pelo contrário, Ele quer que você fique sempre na frente. Tá? Então não vai ter ninguém mais digno do que você que recebeu o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Ok? Então vamos lá. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima, Isto é uma honra diante de todos os mais convidados, pois todo o que se exalta será o quê? Humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que havia convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, coxos e os cegos. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. E eu quero parafrasear o texto, mostrando que o que Jesus está dizendo não é que você não deva convidar a sua família, mas que você entenda que essas bodas, essa festa, ela é no céu. E você deve fazer a obra de Deus sem querer uma recompensa terrena, mas saber que a sua recompensa está lá em cima. Amém? Agora vamos para o 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, disse tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, saí depressa para as ruas e becos da cidade, e traz para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O que é que ele está dizendo com isso? Você convidou toda a sua família, todos os seus amigos e todos aqueles que você conhecia, e eles não quiseram vir. Então traga aqueles, convide aqueles que você não havia convidado antes. Amém? E aqui diz no 22, depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, saí pelos caminhos e atalhos, e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Amém? Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Põe a mão sobre a Bíblia e diga, Pai, fala ao meu coração e me ensina a tua palavra em nome de Jesus. Pode sentar-se. Meus irmãos, quando Jesus contou essa parábola, para muita gente que não entende o que Jesus estava querendo dizer, talvez não tenha a visão profética do texto, mas o texto é tão profético que está ligado à parábola. Essa parábola está ligada ao texto da ceia do Senhor, das bodas do Cordeiro,
lá em Apocalipse capítulo 19. Amém? Então, quando Jesus contou, ele falou em uma coisa precisa. Ele disse que alguém faria uma ceia. Quem é o alguém? Olha só o que diz. Certo homem deu uma grande ceia e convidou quantos? Versículo de número 16. Quantos ele convidou? Diga assim, ó, muitos. Porém, olha só, aqueles muitos que foram convidados pediram desculpa, mas não foram. Olha, quando a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos, está ligado a esse texto também. O chamamento para as bodas do Cordeiro, ele é para todos os homens da terra, é para muitos. Mas muitos estão dando desculpas, como no texto, veja. Verso 17, eu vou pedir para você grifar isso, olha só. A hora da ceia, que hora foi essa? A hora das bodas. Que hora vai ser a hora da ceia? Que hora vai ser a hora das bodas? Quem sabe? Mateus 25 diz o quê? À meia-noite gritou-se, aí vem o noivo. Então, qual é a meia-noite? A meia-noite não é no Cronos, é no Kairos, é no tempo de Deus. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas Ele nos ordenou que convidássemos para as suas bodas tantos quantos nos ouvissem, amém? Mas a ordem é para que você entre para as bodas. Gente, todo mundo é convidado, mas nem todo mundo vai entrar. E aqui diz que a hora da ceia, ele enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está. Então, olha como foi feito um trabalho antes. O trabalho antes foi convidar para a ceia. Mas quem fez esse trabalho? Jesus. Celebrou a ceia e fez com que os apóstolos e a igreja primitiva praticassem a ceia. E aquele dia ele disse: um dia vocês vão estar ceando comigo lá em cima, amém? E nesse dia ele deu ordem para que os seus servos convidassem a todos, não para a ceia com ele na terra, porque para ele aquela seria a última aqui, mas para aquela ceia marcada, todos estariam convidados, amém? As dificuldades é que o convite veio para todos, para muitos, mas cada um aqui no texto deu desculpa. Olha só. Vinde, porque tudo já está preparado. Quantos creem que está tudo preparado para o arrebatamento? Levanta a mão. Então já está tudo preparado. Não obstante, todos, olha só, aqui fala 3 desculpas, mas foram todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que entendas, né? E me tenhas por excusado. Aí veio outro e disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por desculpado. Me desculpe, mas eu não vou poder ir. Eu tenho que cuidar dos meus bois. O outro disse: me desculpe, eu comprei um terreno, eu tenho que ver esse terreno que eu comprei. E o terceiro, olha só: casei-me e por isso não posso ir. Quem entendeu? Todos não quiseram ouvir, não quiseram receber o convite. E aqui 3 desculpas foram relatadas por Jesus. E aí, o servo volta e conta ao seu senhor e o deixa como? Irado. Versículo de número 21. Gente, por que aquele senhor fica irado? Porque Jesus veio, antes deles vieram os profetas que anunciaram que ele viria. Ele veio, ele fez a base do evangelho, ele levantou os apóstolos para
construírem, edificarem a igreja primitiva sobre a base que é ele, que é a palavra dele, que é o evangelho. E aí a igreja nasce para ser sal da terra e para ser luz para o mundo, amém? Agora, esse convite já tem mais de 2000 anos, você pode dizer isso? Mais de 2000 anos, a raça humana tem a oportunidade de cear com Deus, de ir para o reino dele e cear com ele, estar à mesa com ele. Mas muitos não foram e deram desculpas para não irem. E aí, irmão, olha só. Deixou ele irado, verso de número 21. Quem sabe que a ira de Deus vai vir sobre toda a raça humana? Levanta a mão. Bispo, quando é que será a ira de Deus? No período da grande tribulação. São 7 anos de grande tribulação sobre o planeta Terra. E quem vai provar a ira de Deus? Pergunta para o seu irmão do lado: você sabe quem vai provar a ira de Deus? Sabe? Não? Todo aquele que foi convidado e não quis ir para a ceia. Todos são chamados para irem, mas muitos não querem ir, porque estão muito agarrados às suas vidas pessoais, ao pecado, às coisas desse mundo. Então cada um tem a sua desculpa: não vou porque estou cansado, não vou porque estou trabalhando, não vou porque não sei o quê. E todo mundo nesse texto aqui recusou o convite lá da cruz, o convite do Calvário, o convite do Evangelho da graça que foi dado aos servos de Jesus, amém? Ele deu os servos e disse, olha só, Mateus 28, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, fazei discípulos e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Mas irmãos, o Evangelho tem sido pregado desde então, e muitos estão excusando-se, dando desculpa que não querem o Evangelho. E a base da pregação do Evangelho é que Jesus está vindo arrebatar a igreja, e que vai vir, para aquele que não receber esse convite e não quiser estar com ele lá, a ira de Deus sobre o homem. E o dia da ira de Deus são 7 anos de grande tribulação. E mesmo o homem, sabendo que não deve negligenciar o convite do Evangelho de Cristo, ele tem se excusado, ele tem dado desculpa para não ir para lá. Muitos até conseguem vir até a igreja, mas não se firmam na igreja, não se firmam na obra, não se firmam na palavra. E por que não se firmam? Porque o convite de Cristo não é para você ser mais um na fila do pão, mais um religioso. O convite de Cristo é para que você se torne corpo de Cristo, que você se torne igreja, lavada, remida e adornada, amém? Se você quiser apenas ser um religioso, você vai simplesmente frequentar a igreja, mas o Evangelho não vai surtir efeito em você. E a gente sabe que aquela pessoa que está dentro da igreja, sempre dando desculpa para não ter uma vida espiritual que realmente agrade a Deus, ela está dentro da igreja dizendo, eu não quero ir para as bodas. Se eu perguntar a alguém aqui, quem quer ir para o céu, todo mundo vai dizer que quer, ninguém quer ir para o inferno, né? Só que para entrar lá, você tem que olhar o que está escrito no convite. Quem já foi convidado para algum casamento, aniversário de 15 anos, formatura? Já foi? Você já foi para esse buffet alguma vez? Já? Lá no convite diz assim, passeio completo. Quer dizer o quê? Passeio completo. Eu estou passeio completo. Uma vez, há muito tempo atrás, eu não sabia disso, e eu não li o que estava lá.
E eu fui lá no Mansão Aldeota, acho que era Mansão Aldeota, local. Era nas dunas, é Mansão Aldeota ali? Aí eu cheguei lá e o rapaz, Meson, né? Aí ele chegou, eu disse, tá aqui o convite. Ele disse, não, mas é passeio completo. Eu disse, como passeio completo? Aqui, não diz nada. Diz sim, está aqui, passeio completo. Eu disse, meu Deus, diz mesmo. E eu não tinha lido o convite. Irmãos, é lá na Praia do Futuro, lá, nas dunas. Eu moro aqui em Messejana. Imagina eu pegar o carro para voltar aqui em Messejana, para ir lá no meu quarto para pegar um paletó. Não é chato isso? Quase que eu nem volto. Eu já não queria ir, eu tive que... É porque tinha alguém lá que queria a minha presença, sabe? Mas assim, eu fiquei tão chateado. Como é que eu faço uma coisa dessa e não leio o convite? E aí eu tive que fazer isso e voltar para lá com o passeio completo, porque eu não podia entrar lá sem o passeio completo. E eu fico me imaginando, se você já leu a sua Bíblia e entende o que está escrito nela, porque na sua Bíblia diz passeio completo também. Sabe como é o passeio completo? Diz que você tem que ser lavado, remido pelo sangue de Jesus. Diz que você tem que ser um santo de Deus, afastado do pecado. Diz que você tem que congregar, estar firme na rocha que é Cristo. Tem que viver a sã doutrina. Passeio completo é você conhecer as Escrituras e viver segundo a vontade de Deus. Crentes do século 21 não sabem o que é passeio completo no mundo espiritual e vivem do jeito que querem viver. Falam do jeito que querem falar, vestem do jeito que querem vestir, pensam o que querem pensar, e aí vivem sem a indumentária, sem o revestimento necessário para entrar nas bodas do Cordeiro. Amém? Gente, essa ceia, essa boda do Cordeiro, ela tem uma coisa, o convite foi dado, mas todo o convite é um compêndio doutrinário que eu tenho que observar ponto a ponto para eu não ficar diferente do que ele escolheu. Quando você matricula o seu filho no colégio, como é que diz lá? Não vem um papelzinho? E aí diz assim, farda, isso e isso. Livro, isso. Né? Material escolar, tá. Enfim. Você vai fazer a matrícula, mas você tem que olhar aquilo ali, porque você tem que gastar com aquilo tudo, sim ou não? Custa barato? Não, né? É caro, gente. Mas aí, irmão, teu filho só entra lá se for completo. Eles não vão aceitar se você não fizer o que está exigido ali. E você acaba fazendo tudo que está lá, porque você sabe que tem que ser assim. Mesmo que você sacrifique muita coisa, financeiramente falando, né? Mesmo que você tenha que engolir um sapo gordo, mas você vai ter que fazer, porque por mais que você não aceite tudo que está lá, teu filho, para estar lá, tem que estar com tudo aquilo, sim ou não? Então, o que é que a gente entende? Muita gente dá desculpa para não ir para as bodas do Cordeiro, e muita gente não vai entrar lá, não vai ser arrebatado, pelo simples fato de que não quer cumprir as exigências daquele que é o noivo. Ora, toda vez que eu vou fazer um casamento, os noivos dizem como os padrinhos têm que se vestir, sim ou não? E eles exigem toda uma indumentária dos convidados. Então, gente, nós que vamos para lá, não podemos entrar de qualquer jeito. E a Bíblia fala que dentro das bodas tem gente que quer entrar do jeito que quer. Mas quando o dono da casa olhar e ver que tem alguém com roupa diferente, e não tem a parábola que conta isso, ele vai olhar para aquela pessoa e vai dizer assim: quem foi que te deixou entrar com essa roupa aqui? Aí aquele homem diz: olha, eu entrei, fui entrando e ninguém me impediu. Ele chamou os seus servos e disse: amarre-o e lance nas trevas, porque para entrar aqui tem que estar com as vestes mais brancas que a neve. Amém? Existe uma maneira de entrar nas bodas, existe uma exigência doutrinária para você entrar lá. Eu sei que para você talvez seja algo difícil,
Mas, irmão, pior é você achar que vai entrar e não entrar. Você chegar bem na porta e alguém te barrar e dizer assim: cadê? Você não cumpriu. Então, você vai ficar de fora. Para que você não fique de fora, pegue o seu convite. Quem tem o seu convite na mão aí? E leia comigo o convite. Olha só o que diz no convite. Diz assim: faltando o servo, contou tudo ao seu senhor, no verso 21. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E ele fez como foi mandado e disse: mas ainda há lugar, meu senhor. Depois ele disse: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Irmão, no original não é bem obriga, e sim faz força. Amém? Pega pelo braço e leva para dentro. Aí você diz: mas bispo, agorinha o senhor falou que tem que ter toda uma indumentária para entrar lá, e que não vai entrar quem não tiver, e se entrar é posto para fora. Como é que ele chega e diz para obrigar os outros a entrar, se ele mesmo tem o critério para não entrar? Fato é, irmão, que ele quer que a casa esteja como? Cheia. E a força que o servo vai fazer é maior que você imagina. Ele vai ter que não só mostrar o convite e explicar o convite, mas ele também vai ter que ajudar a todos se vestirem em caráter, ou a caráter. E a grande problemática do evangelho é que nós, quando entramos na casa de Deus e começamos a ouvir a palavra, nós temos que ser transformados por ela e recebermos as indumentárias das bodas do Cordeiro. Amém? Se a gente não entender o convite, a gente vai ficar toda hora dizendo: isso é bobagem, não precisa disso. Mas, irmão, se está na Bíblia é porque precisa, sim ou não? Se está pedindo aqui é porque você tem que fazer. Nós estamos num período em que as coisas absolutas estão sendo deixadas de lado, e as pessoas estão relativizando a Bíblia e dizendo: não precisa disso, é exagero. Não precisa daquilo, é exagero. Mas, irmão, se está na Bíblia, não é exagero, é ordenança. Amém? É mandamento. A gente tem que começar a olhar para a Bíblia e dizer: mas está escrito como eu tenho que ser, o que eu posso e o que eu não posso ser, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, como eu tenho que ser e como eu não devo mais ser. Porque não vai entrar nas bodas do Cordeiro do jeito que você é e do jeito que você quer, mas vai entrar aquele que diz: eu vou entrar do jeito que o dono da casa ordenou, eu vou seguir as regras, eu vou seguir as ordens do dono da casa, porque ele preparou um grande banquete. Isso é custoso, ele fez, e ele quer que a casa esteja cheia. Mas é tão difícil, irmão, preparar essa casa cheia, você nem imagina. Porque quantas pessoas estão aqui? Cada um é diferente do outro, cabeça, não é? Cada um é um indivíduo, pensa de um jeito. E aí, irmão, chegar para pessoas que têm histórias diferentes, vidas diferentes, realidades diferentes, seja social, seja econômica, seja cultural, né? Seja espiritual, e você vai pegar essas pessoas dentro do contexto da igreja e vai uniformizar, porque o evangelho traz uma visão uniforme, é uma visão de Cristo. Então, todos nós temos que entender Cristo como realmente Ele é, e não como a gente imagina que Ele seja. E aí eu tenho que levar para você uma visão uniforme. E aí o irmão que é diferente do outro diz: mas tem que ser assim. Mas o irmão lá já está ficando assim, mas eu não, sabe, eu acho que não precisa ser isso tudo. É como se você quisesse vestir os seus filhos, tudo com a mesma roupa do colégio. Você tem 8 filhos, imagina, 8 filhos.
E você tem que botar a roupa do colégio em cada um deles. E aí você tem que procurar a camisa do tamanho de cada um, a meia do pé de cada um, o sapato do pé de cada um, o short ou a calça do pé de cada um. Aí você tem que arrumar a mochila de cada um com os livros da série de cada um. E depois você tem que pentear o cabelinho de todos eles, botar o perfuminho em todos eles. Antes de tudo isso, tem que dar banho neles. Tem que acordar eles pela manhã e dizer: desperta que está na hora. Amém? Aí o menino rola para lá, o menino rola para cá e diz: só mais um pouquinho. E você vai dizer: não, está na hora. Não, mas só 5 minutinhos. E ele vai enrolando, enrolando. E você tem 8 filhos. Você imagina o estresse disso tudo? A hora é 7 da manhã, já são 6 e você tem 8 para ajeitar. O tempo, ó, tic-tac, 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 o seu coração também, ó, pucu, 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 pucu. E o menino dando trabalho. Então, finalmente, você, 5 para as 7, quase, sabe, encerrando o horário, você termina de arrumar o último. Aí você diz: bora, gente, para o carro. Quando você diz isso, você olha e um dos meninos fez cocô. O menorzinho, sabe aquele menorzinho, traquina, encheu tudo com aquela coisa horrorosa. Aí você diz: meu Deus do céu, vou ter que trocar a fralda. Naquela hora, sem tempo, limpar o cocô. E aí? Você não tem mais tempo, mas a prova do crime está ali. E você vai ter que fazer uma limpeza daquelas bem rápida. Eu não sei se dá certo, né? Mas você vai ter que ser muito rápido e muito hábil e muito ágil para aquilo acontecer no tempo. E aí, quando você termina de limpar aquela criaturinha linda que fez aquela coisa horrorosa, você diz: agora vamos para o carro, vamos para o carro. Você descobriu que um deles sujou a roupa, tomando o café da manhã. E aí você tem que trocar a camisa, ainda bem que você comprou 2. E aí você tira, põe aqui, e no carro você vai trocando o menino. Quem está entendendo? Isso que eu estou contando é a vida de um pastor que quer salvar as ovelhas. Porque quando chegar no colégio, só entra quem tiver com toda a farda completa. Quem entendeu? Irmãos, é muito difícil levar uma multidão para essas bodas do Cordeiro, porque são 8 filhos de um mesmo pai, de uma mesma mãe, mas são 8 indivíduos com idades diferentes, com entendimentos diferentes, com pensamentos diferentes, que tem que ir para o mesmo lugar, e você é a única pessoa que pode levá-los, porque para levar essa reca de menino, tem que ter muito amor no coração, ou não? Tem que ter muito desprendimento também, né? Muita vontade de levá-los. E isso tudo se chama obra de Deus. Quem está entendendo? E se você está lá tentando arrumar e o menino: mãe, eu não quero ir hoje não, me desculpe, mas hoje não dá. E tem uma desculpa e o outro vem com outra. E assim, para a casa ficar cheia é muito complicado, é ou não é? Quem aqui já chamou muita gente da sua casa, convidou, e as pessoas sempre têm uma desculpa para dar para não ir para a igreja? Levanta a mão. Olha, todos vocês. Mas você desistiu? Aquela pessoa vive fazendo, eu não vou falar cocô, vou falar caca. Lembra do caca? Aquela pessoa só faz caca, né? Fica adulterando, prostituindo, mentindo, enganando, né? É a caca da vida. E aí você tem que limpar isso todo dia. No seu cotidiano, você tem que estar tentando santificar e purificar aquela vida lá com a palavra de Deus, lavando com água pura todo dia a caca que aquela pessoa faz. É complicado, né? Mas acontece, irmão, que essa é a obra de Deus. Por isso, a casa demora para ficar cheia. E o dono da casa disse: vão pelas vilas, pelos vilarejos, e tragam tantos que vocês conseguirem forçar. Façam força, não desistam, porque eu quero a minha casa como? Cheia. Gente, vai dar muito trabalho, não vai?
Mas quando a gente chegar lá nas bodas do Cordeiro, quem não desistiu e fez força, vai ganhar galardões do céu. Por que será dado a todos os que fizeram força e que não desistiram, e que limparam a caca dos outros, e que, uniformizaram a vida de pessoas tão diferentes com o evangelho da graça, ensinando, repreendendo, exortando, e lutando em oração, e jejuando, e às vezes até, eu me lembro de uma senhora, que ela dava tanto trabalho para ir para a igreja, lá na época que eu era pastor na Palpina, e aí ela tinha 3 meninos, uma menina e 2 meninos, tudo pequenininho, um de colo e 2 já andando. E ela falou uma coisa, foi tão maligno que ela disse, foi tão maquiavélico, que eu não sei como é que ela não ficou com 2 chifres na cabeça naquela hora. Porque ela disse assim para a gente, olha só. Ela disse: bispo, presta atenção, as obreiras me convidaram, eu não vinha, mas assim, como elas foram lá em casa e disseram, vamos, e insistiram tanto, mas tanto, que eu fiquei sem jeito, e disse, mas é porque minhas filhas estão tudo sujas, e não tem como, eu dar banho nas 3, e tal, para dar tempo. As obreiras disseram, mas ainda tem 2 horas para o culto, dá tempo, a gente lhe ajuda. E ela disse, então eu aproveitei das obreiras, bispo, porque eu não queria ter trabalho com as minhas filhas hoje, e elas disseram que iam ajudar, eu deixei elas dando banho, arrumando minhas filhas, trocaram fralda do mais novo, que estava cheio de caca, eu deixei elas fazerem tudo para verem como é trabalhosa a minha vida. E aí, quando foi para sair de casa, eu disse, mas meus filhos não gostam de andar a pé, e era próximo à igreja, próximo uns 3, 4 quarteirões, e eu fiz elas carregarem meus filhos nos braços, quase que ela faz assim, ó, ela estava muito maligna quando ela falou. Aí eu olhei para ela e disse, mulher, mas tu é do cão mesmo. E ela riu quando eu disse, minha senhora, a senhora fez tudo isso com as minhas obreiras? Pois é, mas o senhor sabe por que eu fiz? Para ver se elas desistem de ir lá em casa. Olha que mulher maquiavélica. Aí eu disse para ela, eu vou te dizer 2 coisas, eu tenho treinado as minhas obreiras para não desistirem de você, porque a tua alma está perecendo. Eu tenho lutado com elas, para elas serem tão espirituais, que elas limpem a caca dos seus filhos e a sua também, porque a senhora fez mais caca hoje do que seus 3 filhos juntos. Tudo que a senhora aprontou com as minhas obreiras foi uma caca muito grande, mas as minhas obreiras, elas são aquelas servas das bodas do Cordeiro, que não desistem jamais, e é por isso que as obreiras vão ser arrebatadas e vão chegar lá no tribunal de Cristo, e Ele vai olhar e dizer, vocês são tão fiéis, vocês vão entrar aqui no reino, mas tem coisa esperando vocês, tem um banquete enorme para vocês, e vocês vão ser homenageados hoje aqui, vão receber todos os galardões que eu separei, mas tem um galardão muito especial, e elas vão perguntar, qual, Senhor? A gente não entende, por que tem um maior do que o outro, mais especial? É porque eu estava lá no dia da caca, no dia que aquela mulher humilhou vocês, e fez vocês de gato e sapato, e ainda fez vocês carregarem os filhos dela, tudo para provocar a ira de vocês, e eu vi como vocês foram mansas e humildes de coração, eu vi como vocês amaram a vida dela, apesar de que ela estava fazendo tudo para deixar vocês iradas, e como vocês suportaram, e como vocês lutaram por ela. Então cada tempo, cada segundo daquele momento da vida de vocês, o meu espírito estava lá, dizendo a vocês, força, tenha força, persevere, não desista, e vocês ouviram a voz do meu espírito, e é por isso que agora, no meio de todos eles, vocês vão receber um galardão muito grande, porque aquele momento ficou marcado aqui no céu. Quem entendeu isso? Irmãos,
O convite do Senhor é para que todos nós sejamos como aquelas obreiras. A casa dele tem que estar cheia, e eu sei que tem muita dificuldade. Eu tenho ouvido isso, principalmente agora que a iniquidade aumentou no mundo inteiro, e que o anticristo já está no mundo, e que a qualquer momento a igreja será arrebatada, e virá a ira do Senhor sobre aqueles que não quiseram entrar nas bodas. E eu sei que muitos irmãos dizem: mas bispo, é tão difícil, a gente convida, a gente chama, a gente faz de tudo, e as pessoas dizem não, 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 não e não. Pois é, mas se você lutar, perseverar e não desistir, tem um galardão enorme para você por causa disso. Se ainda que alguém te humilhe, lembre-se do que está escrito aqui. Volte comigo no texto quando diz, versículo 11: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então aquela mulher que fez a caca toda, ela se exaltou e humilhou as obreiras. Mas lá no céu, ainda que aquela mulher tenha recebido a salvação porque foi à igreja, mas lá no céu, aquela mulher não tem o galardão daquelas que ela humilhou. Quem entendeu? É importante você saber disso, porque às vezes as pessoas pisam em você e dizem para você: não me importa, não me interessa, eu não vou. E você continua insistindo e lutando por aquela alma, e aquela pessoa, por mais que você lute, ela não entende que é a sua alma, sabe? Ela está lutando para não deixar você ir para o inferno. Eu digo para você: não desista. Amém? Nós fizemos uma dinâmica hoje lá no nosso congresso. Eu queria que você fizesse isso agora. Olhe para as suas mãos e veja nas suas mãos, veja o sangue de sua família, dos seus amigos, dos seus vizinhos. Veja o sangue e o nome dessas pessoas lá que precisam ser salvas. Muitos deles nem sabem o risco que estão correndo. São tão longe de Deus que estão ignorando o momento tão difícil que está acontecendo agora. Tão profético. A porta é estreita, o caminho do inferno é largo, mas a do céu é tão estreita. Poucos vão passar por ela e muitos pelo do inferno. Olhe lá, você está vendo? Na palma da sua mão? Quantos da sua família e da sua vizinhança e amigos seus que estão aí na palma da sua mão, você quer que entre no céu? Porque o sangue deles está nas suas mãos. Se eles vão ou não vão, depende da luta que você vai travar por eles, da persistência, da perseverança. E eu sei que às vezes você se sente bem humilhado por essas pessoas arrogantes, presunçosas, jactanciosas, e dizem: eu não preciso de Cristo, eu não preciso desse seu Jesus, eu tenho tudo que eu quero. E elas humilham e pisam em você. Lembre-se, naquele momento o seu galardão está crescendo. Entendeu? Você está aumentando o galardão no céu, porque você está sendo humilhado por ser servo de Deus, por estar fazendo a obra do Senhor, por estar dando a cara a tapa. Não fique com raiva, não se ire, porque a ira já vem para os filhos da desobediência. Seja manso e humilde, lute até o fim, e o Senhor te diz, e você vai receber a coroa que te está proposta. Amém? Existem coroas propostas para aqueles que não desistiram. Na sua mão, você pode imaginar, tem muita gente que tem dado desculpas como aqueles deram, mas tem muitos outros que você ainda nem conhece, porque você não foi atrás deles. E o Senhor todos os dias vai colocar pessoas nas tuas mãos. Nas minhas, bispo? É, como Ele colocou nas minhas. Você pensa que eu esperava que Ele colocasse tanta gente nas minhas mãos? Eu era apenas um jovem, sonhador de 20 anos, quando o Senhor disse assim: você vai largar a faculdade, no final do curso de economia, você vai largar o seu conforto da sua casa, porque as pessoas da sua casa não vão entender o Evangelho.
E você vai sofrer por amor a mim. Você vai padecer por isso. Você vai viver uma realidade totalmente diferente de tudo que você já viveu até hoje. Você vai pagar um preço alto por isso. Mas eu vou colocar nas tuas mãos milhares de nomes. E você vai lutar por essas almas. Então, irmãos, desde aquele dia, eu larguei tudo. E eu fui largando tanta coisa no meio do caminho. Sabe, tudo que era peso, tudo que me dificultava andar para frente, eu fui jogando. E no meio do deserto, quando você está cansado, qualquer peso é peso morto. Eu fui me desfazendo de tudo que me pesava. E nesses 31 anos, eu descobri que o que me basta é a graça de Deus. Tudo aquilo que eu carregava era peso morto na minha alma. O Senhor me fez deixar tudo para trás. Sabe por quê? Porque há um prêmio na soberana vocação em Cristo Jesus. Há um grande prêmio esperando que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Há um enorme galardão para aqueles que se humilharem nessa terra por amor a Cristo. Aqueles que carregarem os milhares nas mãos. Então não queira, quando você olhar para suas mãos, não queira ver 3, 4 nomes não. O Senhor colocou milhares. E diga: Senhor, eu vou carregá-los com força. E vai ser forçando a barra mesmo. Eu vou encher a tua casa. Eu vou encher o teu reino. Eu vou fazer tanta força, ainda que isso me doa e me custe a própria vida, mas eu vou cumprir o meu chamado. Quem entendeu isso? Aos crentes que fizerem isso, existem bodas do Cordeiro com muitos galardões, e existe também um tribunal, gente, que vai honrar você. E tem um dia que está marcado para o planeta, chamado juízo final, depois do milênio. Você que fez tudo isso, vai sentar em tronos de ouro do lado de Deus. E vai julgar todas as nações da terra. Reis da terra serão julgados por você. Imagina então, aquelas pessoas que te humilharam e não quiseram receber Jesus. Vão estar lá gritando: Senhor, me perdoe, me perdoe. E não haverá perdão, porque no juízo final não tem perdão, tem só condenação. E você vai estar lá, e eles vão olhar para você e vão dizer: puxa, ela me avisou, a Dejane me avisou, ela disse tantas vezes para mim, ela foi na minha casa, falou comigo, ela ligava para mim, ela mandava WhatsApps, ela mandava mensagens o tempo inteiro, ela insistiu tanto, ela levou até bolo lá para casa 10 vezes para pregar sobre Jesus para mim, e eu não quis ouvi-la. Eu até me afastei, bloqueei ela, deixei de abrir o portão para ela, deixei de falar com ela, para ver se ela saía da minha aba. Agora, a Dejane está ali, sentada num trono de ouro. E ela, que eu humilhei tanto e disse: essa mulher, o que ela quer aqui? Eu nem gosto dela. Essa mulher que eu humilhei, ela agora está me julgando. Ela tem um corpo de glória, ela tem uma luz enorme, está sentada ao lado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em tronos de ouro, enquanto eu estou agora caminhando para o lago que arde com fogo e enxofre, porque não quis ouvir essa mulher. Quem está entendendo? E é por isso que a Bíblia diz que os pequenos serão grandes e os grandes serão pequenos, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Não tem nada a ver com sentar aqui ou sentar lá, mas tem a ver muito com o que vai acontecer naquele dia. Honra e glória para aqueles que confiaram e fizeram, cumpriram o que o Senhor chamou para fazer aqui na terra. Amém? Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Senhor Deus, eu te peço, meu Pai, que o Senhor adorne a tua igreja, porque o tempo da ceia chegou. Esse é o tempo da ceia.
E não há mais, Senhor, porque dá desculpas, escusas. Tudo que estava descrito no convite é necessário. É necessário nascer de novo, é necessário deixar o pecado, é necessário deixar as más amizades que corrompem os bons costumes, é necessário viver nesse mundo como se dele não mais fizesse parte. Porque ficarão de fora os que cometem prostituição, impurezas, lascívias, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas como estas, acerca das quais o Senhor diz: não entrará no meu reino aquele que o faz. Então, meu Deus, tem muita gente enganada por um falso evangelho, que diz que pode entrar sim, que o Senhor ama e perdoa e aceita do jeito que a pessoa é. E muitos, porque não leem o convite, eles têm Bíblia às vezes só em casa, aberta no Salmo 91, ou no 23, mas eles não conhecem o convite. Eles não sabem, meu Deus, que havia de ter uma metanoia, uma transformação neles. Eles tinham que se lavar com água limpa. Eles tinham que primeiramente acordar do sono. E eles tinham que pagar o preço do azeite também. Eles tinham que correr atrás de vestir as vestes mais brancas, o colírio para os olhos. E tinham, Senhor, que juntar não o ouro da terra, mas o ouro do céu. Por isso, meu Pai, essa palavra de hoje, ela não pode ser aquela semente que caiu à beira do caminho, e nem aquela que cai sobre a pedra, e muito menos a que fica lá no meio dos espinhos. Ela tem que ser a que cai na boa terra. Ela tem que ser aquela palavra que vai ser produzida a 30, a 60 e a 100. E agora, meu Deus, em nome de Jesus, fala ao coração dos meus queridos irmãos que estão aqui, para que eles não rejeitem o convite da boda do Cordeiro, que eles não digam não a esse convite que foi feito lá na cruz através do teu sacrifício. O derramamento do teu sangue é o vinho, e o teu corpo é o pão que desceu do céu. Por isso que eles hoje entendam isso. Enquanto você está de olhos fechados, os anjos do Senhor estão passando por você. O Espírito de Deus está falando ao teu coração. Quem lembra daquela passagem que Jesus amaldiçoou uma figueira? Muita gente lê e não sabe por quê. Mas, gente, aquela figueira estava cheia de folhas, mas não tinha fruto nenhum. E eu queria falar para você que não conhece figueira e nunca plantou uma, que nenhuma figueira tem folhas sem antes dar frutos. Por isso, mesmo que não fosse a estação própria dela, ela não podia ter folhas sem frutos. Jesus procurou os frutos que deviam estar lá, porque quem planta figueira sabe que os frutos vêm antes das folhas, eles vêm primeiro que as folhas. Então, quando tem folha, é porque frutos já estão lá. Jesus procurou no meio das folhas os frutos que ali deveriam estar, mas sabe o que aconteceu? Não tinha nenhum. E isso é a sua vida e a vida de muitos que estão aí com uma aparência de cristão, que parece que é igreja, que parece que é corpo de Cristo, estão cheios de folhas, mas cadê os frutos? Cadê as almas? Jesus continua procurando no meio das folhas os frutos que deveriam estar lá. Na sua vida, você tem nas mãos, o Senhor te confiou muitas almas, milhares delas. Onde elas estão? E por que a casa do Senhor não está cheia? Por quê? Por que ela não está cheia? Por que você não tem ido pelos valados, pelas ruelas?
Por que você não trouxe o coxo, o manco, o cego e o paralítico? Por que você ainda está vivendo o trauma da negação de alguém que disse que não vai? Jesus disse no final de tudo, ele disse que você não se preocupasse, fizesse o que ele mandou, porque ele declarou que nenhum daqueles que foram convidados provará a ceia dele. Então, irmão, faça isso. Vai e traz com muita força as milhares de pessoas que Deus tem confiado em tuas mãos. Não negligencie a ordem do Senhor, porque bendito é o servo que der o alimento do tempo aos conservos. Mateus 24, 45 e 46. O Senhor tem preparado coisas grandes para aqueles servos que não negligenciarem o tempo, mas conhecendo o tempo, irão trazer o alimento do tempo àqueles que não têm. Amém? Eu tenho lutado para dar o alimento desse tempo à igreja. E eu tenho notado que muita gente não conhece o tempo. Ninguém sabe o que é o arrebatamento, o milênio, a volta de Cristo. Ninguém sabe o que é boda do Cordeiro, o tribunal, juízo final, grande trono branco, né? Novo céu, nova terra. Então eu tenho lutado para ensinar as 70 semanas de Daniel, a visão. Tenho mostrado por quê? Porque esse é o alimento do tempo. Eu quero que você curve a sua cabeça e eu quero que você pense: quantas pessoas o Senhor quer salvar na tua vida, hein? Na tua casa, na tua família, os teus amigos e vizinhos, esses todos estão nas tuas mãos agora. Sabe por que nas tuas? Porque eu não os conheço, eu não convivo com eles. A única pessoa que pode fazer essa obra é você, que está lá. Por isso o Senhor confiou a você essa obra. Amém? Ore a Deus agora. Primeiramente, quem está aqui hoje e quer entregar sua vida a Jesus para entrar nas bodas do Cordeiro, levanta a sua mão direita aí, onde você está. Você que ainda não fez essa decisão e diz: olha, eu não vou dar desculpas, eu já dei muitas. Eu já falei que comprei uma junta de boi, já comprei terreno e fui ver. Eu já dei tanta desculpa, eu disse que quando meu marido se converter, quando meu filho voltar de São Paulo, eu já falei tanta coisa, mas tanta coisa, que nem eu sei mais qual é a desculpa que eu vou dar na próxima vez. Então que não haja outra desculpa. Que você se dê agora por avisado e entregue totalmente o seu coração para que você entre para as bodas do Cordeiro. Amém? Tem alguém hoje que ainda não entregou sua vida e sabe que se não organizar tudo e não se revestir de Cristo, vai ficar de fora e não vai poder entrar, porque o passeio é completo? Se você está nessa situação, hoje, conserte a sua vida. Tem alguém hoje que quer entregar a vida a Jesus? Levanta a sua mão aí, ou fica de pé onde você está, para que você seja agora alcançado pelo milagre da salvação, tá? Jesus quer salvar você. Quem mais hoje entrega a sua vida? Quem hoje entrega a sua vida, de verdade? Jesus está chamando você para uma boda celestial, que vai durar, gente, para sempre. Você nunca mais vai sair da mesa do Senhor. Você vai viver uma eternidade com o Senhor. Mas para isso você tem que entregar a sua vida. E talvez você que já é evangélico diga assim: eu já sou evangélico. Você que até talvez seja pastor de outra denominação e está aqui essa noite, você diz: não, eu já sou pastor. Querido, você leu o convite direito? Você está com as roupas realmente para as bodas? Você ajeitou sua vida exatamente como está lá? Ou você ainda está falhando em muitos pontos na sua vida cristã? Se você ainda está desarrumado, você precisa se levantar hoje e dizer: a partir de hoje não vou mais ficar desse jeito. Eu vou agradar o meu Senhor, fazendo como Ele quer. Amém? Fazendo do jeito que Ele quer e não como eu estava vivendo.
Fazendo daquela maneira, eu ia para a igreja, mas não para o céu. Então, tome a sua decisão agora. Tem mais alguém? Nós já temos alguns irmãos em pé, mas será que falta mais alguém aí? Eu quero que você preste muita atenção no que o Senhor quer falar para você hoje. Ele quer que você não fique de fora, amém? Amém? Tome a decisão agora, ponha-se de pé se você quer. Ponha-se de pé de verdade. Não só de pé fisicamente, mas de pé espiritualmente. Amém? Tome essa decisão agora em nome de Jesus. Por favor, eu quero você lá. Eu quero encher lá com a sua alma, com a sua vida. Eu quero que aquela festa esteja lotada. Sabe, toda vez que eu vim aqui na igreja e ver você firme e forte, eu vou estar pensando assim: se aqui está cheio, imagine quando chegar lá. E quando eu estou aqui ensinando e eu vejo que você está aprendendo e dizendo: puxa, eu tenho que fazer igual o bispo falou, força para trazer muita gente para cá, porque a porta da igreja é a primeira porta, é a antessala do reino eterno. Você entra nessa e a próxima se chama Jesus, a porta de salvação. Ele disse: eu sou a porta, se você bater, eu abrirei, você entrará, ceará comigo e eu cearei com você. Você vai participar de algo grande. Mas antes da porta, que é Jesus, tem a porta de entrada da igreja, onde você tem que se tornar corpo de Cristo, igreja de Deus. Amém? Se você ainda não é, ponha-se de pé onde você está e se torne hoje, em nome de Jesus. Faça isso agora, enquanto há tempo. E eu digo, pode ser que Jesus ainda venha essa madrugada. Você está pronto ou não? Você está preparado ou não? Você está com a veste mais branca que a neve ou não? Não importa se você é crente, é evangélico, porque isso não é cartão de entrada lá. O que importa é se você leu o convite, que é a Bíblia, e se arrumou para ele. Dá trabalho, mas a gente está fazendo força para você ficar com uma vida belíssima para o Senhor. Amém? Agora que você está em pé, se você ainda não está, fique. Deixa eu dizer para você. Eu sei que você talvez já tenha vindo aqui na frente, ou não. Eu sei que talvez, tá? Você já tenha aceito Jesus em algum momento da vida e tenha se afastado. Mas tem muitos irmãos que vêm ao culto, e eu sei porque eu reparo sempre nisso, eles não mudam a vida, eles só vêm ao culto, mas não tem expressão nenhuma na vida espiritual. Quem entende o que eu estou falando? Vem, vai como as ondas do mar, mas não mudam. E o Senhor deu ordem aos servos que fossem atrás de encher a casa dele, sim ou não? Eu queria dizer para você, irmão, que sempre vem para o culto, continue vindo, deixe não, mas você não deve só vir. Se você continuar só vindo e não mudar a sua vida, não vai adiantar nada. Você tem que vir e você tem que mudar. Amém? Você tem que realmente mudar. E quem está te dizendo isso é uma pessoa que passou por muita coisa na vida. Eu tenho 47 anos de evangelho. Eu sofri muito na obra do Senhor. Mas eu te digo, eu não me arrependo um segundo sequer de ter me agarrado com o meu Senhor Jesus. A maior alegria e a maior riqueza que eu tenho é ser dele. É ter dado tudo para ele, a minha vida toda. Hoje, se alguém disser, o que é que o senhor tem a perder? Eu disse, nada, eu dei para ele. Não tenho mais nada a perder. Tudo é dele, por ele e para ele. Entende? Então, você tem dado a sua vida? Não, porque você tem gasto ela, o tempo dela, com coisas fúteis. Fúteis. Você fica de cara lá na televisão, no celular, fica falando com um amigo, com um vizinho na calçada. Qual o tempo que você vai dar para sair pelas ruas e convidar as pessoas para encher
à casa do Senhor e entrar nas bodas celestiais? Qual o tempo que você vai dar para ser aquele servo ativo, né? Aquele servo forte que precisa ir? Então você tem que mudar. Não só frequentar a igreja, você tem que ser igreja. Amém? Ser igreja. Mas eu tenho o meu terceiro livro, Pratique a Obra de Deus. Eu falei de Lucy, uma mulher que quando ainda era pequenininha, ela foi chamada para fazer a obra de Deus. E aí ela dizia: Senhor, eu quero tanto fazer tua obra. E o Senhor disse: pois então vem. Ela disse: não, Senhor, mas espera, eu tenho que primeiro terminar o colegial. Aí o Senhor disse: está certo. E ela terminou o colegial. E aí ela disse, o Senhor chamou ela novamente e disse: vem agora, você terminou o colegial. E aí ela disse: não, Senhor, peraí, mas eu passei no vestibular, eu tenho uma faculdade agora, deixa eu terminar minha faculdade, que aí eu vou ficar livre para a tua obra. E o Senhor: tá bom. Se calou. Ela terminou a faculdade e o Senhor novamente chamou: vem agora. E ela disse: Senhor, eu terminei a faculdade, mas o Senhor sabe, eu estava lá com o Roberto, namorando com ele, a gente noivou e agora a gente vai casar, deixa eu me casar primeiro. E aí o Senhor calou e ela casou. E quando ela terminou o casamento lá, quando ela foi para as núpcias, que acordou pela manhã, a voz do Senhor acordou ela dizendo: agora você vem fazer minha obra? Ela disse: Senhor, eu até quero, o Senhor sabe, mas o Roberto me disse que nós temos que gerar primeiro os nossos filhos, porque eu tenho que constituir minha família primeiro. E aí o Senhor se calou novamente. Ela teve 3 filhos. E quando ela teve o último filho, que foi o terceiro, o Senhor a chamou novamente e disse: agora você vem? Aí ela disse: Senhor, ser mãe não é fácil, eu vou ter que criá-los. Aí quando eles estiverem grandes, pode crer, Senhor, eu vou fazer tua obra. E aí os meninos cresceram e ficaram de maior. E o Senhor, com muita misericórdia, falou com a Lucy, que já devia agora estar com os seus 50 e poucos anos: Lucy, venha fazer minha obra. Ela disse: Senhor, o meu filho mais velho, ele casou. E o Senhor sabe que a menina está grávida, né? Então, Senhor, vai vir um netinho, e ele trabalha, e ela também, eu vou ter que cuidar do meu netinho. E assim passaram-se mais anos, ela cuidando do netinho. Ela estava já cuidando de todos os seus netos, e depois dos netos vieram os bisnetos, e ela estava já com 90 e poucos anos de idade, sentada numa cadeira de balanço, e na casa dela, sozinha, um homem bateu na porta. E a Lucy, sabe, quando você está velho, eu estou sentindo isso já, o joelho já não quer ir. Ela levantou com muito cuidado e foi até a porta, já velhinha, abriu a porta, puxou a porta assim, e viu aquele homem grande, forte, sabe? E ele olhou para ela com um chapéu, ele olhou para ela: você é Lucy, né? Ela muito velhinha disse: sou, sim, senhor. Por quê? Eu vim te comunicar que por tua causa 248 mil pessoas estão hoje no Hades. Elas deveriam estar no céu, no paraíso de Deus, mas desde pequena que você foi chamada e não cumpriu o chamado. E durante esses 80 e poucos anos de vida que você tem, você negligenciou o chamado de Deus. E por causa disso, 248 mil pessoas estão agora queimando lá, esperando o juízo final. Elas estão chorando em calabouços no Hades, em um lugar escuro, chorando, gemendo. E muitos deles, Lucy, você conheceu durante a sua vida. Ao longo dela, eles estavam lá na sua vizinhança, estavam no seu colégio, na sua faculdade, estavam ali no meio das rodas de amigos. Eles foram alguns na sua casa também, estavam lá no futebol do seu filho, do seu neto e também do seu bisneto. E lembra quando o Senhor falava para você: abre a boca e fala, e você dizia: não, Senhor, eu tenho vergonha.
E ele dizia: fala, porque essa é a vez e a oportunidade que ele tem. E você se calou. Pois é, Lúcia. Eles foram para o Hades. E você dará conta de todos eles. Todos eles estavam nas suas mãos para serem ganhos. Mas você não quis. Aquele homem foi embora, ela fechou a porta, sentou na cadeira e morreu na cadeira naquela hora. Entenda. Quantas luzes tem aqui hoje à noite? Que o Senhor tem chamado e você só tem dado desculpas. Olhe para suas mãos, por favor. Olhe. Veja aí tantas pessoas que estão aí e você não quer enxergar, porque o cego não é o que não enxerga, é o que não quer ver. Eles estão nas suas mãos para você ganhar. E você tem dado desculpas. Até que chegue o dia em que essas desculpas não serão mais aceitas. Eu não vou poder levá-los nas costas, mas eu posso levar o convite para eles. A força tem sido feita para que eles se movimentem, e alguns até a gente tem empreendido tanta força para que eles entrem, mas ainda há uma cegueira, uma teimosia humana e diabólica até, para resistir ao convite do Senhor. Há muitos que estão se desculpando com desculpas esfarrapadas. E aqueles, meu Deus, que estão fermentados pelo inferno, cheios de pecado, de luxúria, o coração cheio de malícia, estão amando as coisas do mundo, e eles não querem saber de ti, nem da tua casa, nem das tuas bodas, nem da festa que o Senhor, nem dos talentos, eles não querem saber. Então, meu Deus, nós entendemos que esse é o momento final, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, porque muitos são chamados para as bodas, mas quem vai escolher quem entra e quem não entra é o Senhor, e são poucos os que o Senhor vai escolher nessa hora. Por isso que o arrebatamento, meu Deus, não vai levar todos, mas só os que se prepararam de acordo com o convite. Muitos vão ficar porque vestiram só metade da indumentária, se revestiram de um evangelho pela metade, e pela metade o Senhor não deixa entrar. O coração está tão agarrado no trabalho, no dinheiro, no pagar as contas, está tão agarrado com os prazeres do hedonismo humano, que simplesmente eles não querem nem pensar no convite, quanto mais entender esse convite agora. Mas eu te peço, Senhor, abre agora a mente, o coração, o entendimento do irmão, da irmã, porque o tempo chegou. Essa é a hora da ceia, é a hora do momento eterno. E assim, meu Pai, não podem entrar profanos, não podem entrar lá aqueles que não quiseram entregar a sua vida por completo. Se você está entregando a sua vida por completo, irmão, se arrependa dos seus pecados hoje. E eu não estou falando aqui com os não crentes, eu estou falando aqui com os crentes. Eu estou falando aqui com a igreja. Estou falando porque esse não é o tempo. Sinceramente, eu como pregador digo, eu prego para o ímpio como prego para o crente, mas o Senhor tem dito, prepara a noiva. Então eu tenho pregado mais para os crentes do que para os ímpios nesse sentido. Porque não vai dar tempo para muito ímpio se ajeitar, mas você ainda pode correr atrás. E é por isso que eu tenho falado com você. Esse evangelho meia boca não vai levar você para lá. Essa disfarçatez, essa negligência não vai levar você para lá. Então você que está muito agarrado com trabalho, com estudo e cheio de projeto para frente, é
porque você não entendeu que o arrebatamento é agora. Sabe, eu não tenho planos para a minha vida pessoal, nem para a minha vida familiar, nem para a minha vida profissional. Eu só tenho o plano A de arrebatamento. Então, irmão, se dê por avisado. Não fique mais teimando. Não fique em dois pensamentos. Não fique mais enganando a si mesmo. O teu coração já te enganou demais. Você já mentiu para si mesmo. O pior mentiroso é o que fica mentindo para si mesmo. Entre todos que estão em pé, eu queria que você, que realmente, verdadeiramente, vai mudar a partir de hoje, vai ser um ganhador de almas, e você vai ganhar a sua alma, não deixando mais que esse evangelho xoxo, insosso continue, porque Deus não tem prazer em sal que não tem sabor, que não salga, em lâmpada apagada. Então você tem que ser sal e luz, amém? Se você está aqui assim, faça a oração comigo, de verdade, porque de mentira você já fez várias, e quando termina o culto você vai para casa e esquece de tudo o que eu falei, e continua essa vidinha mais ou menos que você sempre viveu. Isso não vai te levar para o céu. Quem entende isso? Então ore comigo. Senhor Deus, diga: Senhor Deus, eu estou ouvindo de verdade agora. O Senhor disse: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Então eu estou ouvindo, Senhor, o teu chamado. Essa casa aqui é a primeira porta para entrar na porta do céu. Então, Senhor, eu vou trazer para cá muita gente que está nas minhas mãos agora. Estenda as suas mãos. Eu te peço que esses nomes que estão nas minhas mãos, que o Senhor multiplique, porque eu não vou ser covarde de me calar e deixar que eles sejam almas perdidas e que vão para o inferno. Mas eu vou tomar agora a responsabilidade e o compromisso da ordem que o Senhor deu a mim para pregar o evangelho e encher a tua casa. Senhor, me perdoe, porque eu fui muito negligente, muito falto mesmo. Faltei tanto com o Senhor que nem tenho mais o que dizer a não ser me perdoe. Mas agora eu te peço, como Sansão, na hora da sua morte, ele gritou: Senhor, só mais uma vez me dá forças. E o Senhor deu a ele a força, e ele matou os seus inimigos e derrubou aquelas colunas. Irmão, estamos na última hora. Receba a força do Senhor, para que você tenha um caráter, uma personalidade de um cristão, para que você tenha a firmeza de um verdadeiro cristão, para que você abandone tudo o que for para ser um cristão. Se encha da palavra e do Espírito. Sua família, seus vizinhos, seus amigos e aqueles que você nem conhece estão nas palmas das tuas mãos agora. É sua responsabilidade lutar e fazer força para eles virem para cá, antes que seja tarde, antes que o grito se torne na presença do noivo, porque o Senhor vai trazer de imediato, como um ladrão, o arrebatamento, e milhares que ouviram o chamado vão subir, mas muitos e muitos que não quiseram vão ficar. Por isso, diga: Senhor, eu vou subir, mas eu não vou subir só, eu vou levar essas pessoas que estão nas minhas mãos agora, que o Senhor colocou nas minhas mãos, em nome de Jesus. Agora fique de olhinho fechado, abrace a sua mão agora, põe ela no peito e pense em cada alma que o Senhor colocou em você agora, nas suas mãos.